Então, vamos preparar nosso coração para ouvir a palavra agora. Vamos chamar o ombreiro Antônio, que ele já está com a palavra no coração para entregar para nós. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Paz, irmãos. Estão bem? Amém, graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que esse bem de vocês continue sempre. E cada vez Ele está abençoando cada vez mais e mais, né? Derramando as bênçãos dele sobre a nossa vida. Que diz a palavra dele, nos fala assim, que quando nós se sentir cansados, vinde a mim todos que estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é Ele que nos alivia no nosso dia a dia. Quando nós estamos cansados e oprimidos, Ele que nos cura, Ele que nos liberta e que nos prospera, gente. Amém. Glória a Deus. Vamos crer na palavra do Senhor, daquilo que Ele deixou para nós. Nós vamos passar aqui hoje pela passada de João, para nós entender um pouquinho da palavra aqui, gente, que ficou para nós seguir. Porque Jesus Cristo, quando foi enviado ao mundo, Ele veio para salvar o mundo, mas do pecado. Salvar o mundo do pecado. E tem uma passada que diz assim, ó, Jesus veio como cordeiro. Ele veio como cordeiro, se entregou como cordeiro, morreu na cruz como cordeiro. Mas no momento que Ele foi morto, Ele ressuscitou e levantou como leão. Ele foi como leão de Judá. Então nós temos que prestar atenção muitas vezes, ó, Ele foi entregue como cordeiro. Amém, Jesus. Para ser entregue na cruz do Calvário, para nós tirar do nosso pecado, para nós salvar, para nós livrar, carregar tudo aquilo que não era dele na cruz, derramando o sangue dele, gente, inocentemente, porque Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Muitas vezes a gente é culpado, muitas vezes assim, de certas coisas que a gente não faz. A pessoa, ser humano, se ira, ela se revolta. Jesus nunca fez isso aí. Condenado à morte por uma coisa que Ele não fez. Por isso que eu digo, muitas vezes eu digo para vocês assim, ó, a passada da cruz, quando a gente está pregando a passada da cruz, eu não prego, eu levo a palavra. Por enquanto não prego. Talvez algum dia vai chegar que eu vou dizer para vocês, hoje eu estou pregando. Mas eu levo a palavra de Cristo, a verdadeira. Então no momento que Ele carregava aquela cruz ali, gente, e o sangue dele sendo derramado, e aquela multidão ali que vivia junto com Ele, quando Ele fazia os milagres dele, os prodígios e maravilhas, tudo olhando Ele carregando aquela cruz ali, e ninguém podia fazer nada, porque era uma missão que Ele veio fazer por nós, pelo nosso pecado. Então Ele foi enviado ao mundo. Deus enviou Ele ao mundo para salvar o mundo, mas salvar o mundo do pecado. Nós vamos passar nossas passadas assim, gente, muitas vezes, se prestar atenção na passada, e muitas vezes vamos meditar ali, ó. Que Jesus Cristo falava para os discípulos, eu vou ser entregue à morte. Um dia no terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não tinham entendido isso aí. E até hoje tem gente que não entende. A ressurreição de Cristo. Todos nós fomos ressuscitados junto com Ele. Que é onde diz que nós não vamos passar pela morte. Que foi ressuscitado com Cristo. Mas aí, para isso aí, nós temos que aceitar Cristo. Temos que viver com Cristo. Que aí nós não vamos passar pela morte. Então nós temos que entender a ressurreição de Cristo. Quando Ele deixou. Cada passada, aqui tem várias passadas aqui na Bíblia que nos falam. Que Ele dizia para os discípulos, eu vou ser entregue à morte, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos não estavam entendendo. Essa passada não estavam entendendo. E tem muita gente hoje em dia que não entende isso aí. Todo aquele que está pegando a entender a palavra que Cristo deixou para nós, ele está sendo cristão. Está vivendo em Cristo. Que nós ressuscitemos com Ele. Nós vivemos com Ele e temos que permanecer com Ele.
Até o último dia da nossa caminhada, quando nós chegar lá no pé da cruz. Que toda a nossa caminhada vai chegar no pé da cruz. Amém. Glória. O pé da cruz, aonde ele derramou o sangue precioso dele. Ali que nós vamos chegar e nós temos que chegar ali, gente. Vamos seguir esse caminho aí. Que ficou para nós aquilo aí, ficou trilhado, bem marcado. Bem marcadinho, o sangue dele ia sendo derramado. Nos mostrando o caminho. Aonde ele chegou e aonde nós temos que chegar também. Ao pé da cruz. Toda a palavra ela é levada ao pé da cruz. Então aqui nós falamos, o pastor estava falando ali, a primeira passada assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é João capítulo 3 aqui. Capítulo 3, versículo 16. Vamos iniciar por aqui. Nós vamos dar umas passadinhas aqui, mas é tudo pertinho um do outro. Capítulo 3, versículo 16. João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus Cristo. Foi o Filho que Deus mandou para o mundo, para a salvação do mundo. Todo cristão tem que dizer que crê em Cristo, tem que crer em Cristo, tem que acreditar que Cristo é vivo. E Ele é vivo. Ele vive com nós. Nós não enxerguemos, mas Ele vive. Então, porque Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O mundo fosse salvo por Ele. Mas no mundo, não é salvou o mundo, salvou o pecado do mundo, tirou o pecado do mundo. Então nós temos que pegar muitas vezes, escutar essas palavras que estão escritas aqui, essa mensagem aqui, esses versículos, meditar nele, e meditar nele, e meditar nele, até você entender certo, como eu também tenho que fazer a mesma coisa. Meditar, 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 até aquilo ali a gente ter um entendimento certo daquilo que Jesus deixou para nós, do que tem para nós aqui. Porque não adianta a gente levar um versículo, muitas vezes falar um versículo e não está entendendo o que está falando ali, o que está dizendo. Amém. Porque muitas vezes a gente está falando com certas pessoas e estão desdobrando muitos versículos a conta daquilo que fala aqui, ó, desdobrando errado. E se a gente prestar atenção, a gente vai se perder junto com eles. Então a gente medita na palavra aqui. Busca a palavra. Busca o entendimento, porque o Espírito Santo vai te revelar. Amém, Jesus. Ele vai te revelar. Se você não entendeu, você medita nele de novo. Você não entendeu, medita de novo. Já está vendo aqui, ó. Eu passo esse versículo aqui hoje. Sexta-feira o pastor pode passar. Domingo, o que vai pregar aqui, que eu não sei quem é que vai pregar, pode passar também. Bem, cada vez ele vem com uma coisa diferente. Cada vez ele vem com uma pregação diferente. Só que a gente tem que prestar atenção. E aí então a gente muitas vezes fala com uma pessoa, chega e fala com uma pessoa, as pessoas às vezes vêm querer saber, querer te meter coisas na cabeça e te desdobra o versículo errado. Porque pega aqui, pega lá e vai dando confusão. E se tu vai começar a entrar na palavra, na conversa que estão te dizendo, tu vai te desviar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos prestar atenção na palavra de Cristo, que é a verdadeira, é a que está aqui, ó. A palavra verdadeira. Glória a Deus. Agora aqui no versículo 27, gente, nos diz bem assim, ó. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Ninguém pode receber nada, se não for dada do céu, disse João Batista aqui. Ah, mas eu tenho bastante, eu não tenho isso, tenho aquilo, recebo aquilo, mas quem te dá? Quem dá é Deus. E Ele que nos dá. Nós não temos condições de nada. Tem a passada Deus passado aqui que diz assim, ó, não segurar nas mãos de dois senhores. Não segura nas mãos de dois senhores. Fala sobre a riqueza. Eu não gosto de falar isso aí, que é para não dizer a pessoa não dizer assim, a primeira coisa que toca é no dinheiro. O dinheiro é bom a gente ter dinheiro. Deus não condena isso aí.
Só que a gente tem que saber lidar com ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem que saber lidar com ele. Adorar somente o seu Deus. Adore somente o seu Deus. Não adore o dinheiro, não adore o carro, não adore casa, não adore ninguém. Você já diz na palavra que nem a própria família a gente pode adorar. Tem que ser Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E você vai viver bem. Então, por isso que a gente muitas vezes fala, a palavra de Deus ela é uma palavra, diz, uma espada de dois gumes. Mas ela penetra lá no fundo da alma e não deixa ferimento, não deixa cicatriz. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ela é uma palavra de dois gumes. Então a gente muitas vezes fala as coisas para as pessoas e diz assim, está falando bobagem aí, falando coisas que não acontecem, que não existem, que não sei o quê. Mas se Deus fala aqui, a gente tem que falar. Se Ele falou aqui, tem que falar. Tem que mostrar para as pessoas o caminho da verdade. Amém. Jesus é o caminho da salvação. Glória a Deus. Jesus é o caminho da salvação. Jesus veio com o cordeiro, se entregou com o cordeiro por nós. Então, mas no momento que ele ressuscitou como leão. Ele foi o leão de Judá. Então aqui, gente, no versículo, capítulo 4, gente, vamos dar uma passada aqui no outro versículo aqui, gente. Capítulo 4, versículo 24. Para ver como nós temos que adorar Deus, como nós temos que adorar Jesus. Nós não enxergamos Jesus, mas Ele é Espírito. E Ele vive no nosso meio. Amém. Ele nos protege. Glória a Deus. Ele nos guarnece. E Ele está sempre junto com nós, nos cuidando. Todo aquele que se disser cristão, tenha certeza que Ele está junto com nós. Ele está nos guardando, Ele está nos livrando do mal. Você está dormindo, Ele está cuidando. Você está trabalhando, Ele está te cuidando. Ele está te livrando do acidente, está te livrando disso, está te livrando daquilo. Sim, meu Deus. Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente se livra de um acidente. Como eu tenho visto gente se livrar de acidentes horríveis, gente. Que a gente diz assim, isso aí não se escapa. E a pessoa, quando vê daí a 3, 4 dias, a pessoa está recuperada. Por quê? A gente fica pensando, por quê? Glória a Deus. Jesus estava com ele, estava cuidando dele. Mas ele não vai na igreja, mas Jesus cuida, gente. Que a pessoa, de certo, tem o coração da pessoa. É o coração da pessoa que deve ser bom. E um dia ele volta, porque muitas vezes acontece esse problema. Acontece esse problema com a pessoa, um acidente, acontece um problema qualquer assim de coisas. Aquilo ele está mostrando para ele o que ele tem que seguir, o caminho que ele tem que vir. E a pessoa se ceder na conta e se ligar, diz, não, eu tenho coisa para fazer. Deus está me chamando. Amém, Jesus. Ele Glória está a me Deus. chamando. Eu passei por um acidente, eu já vou passar a entrar aqui, assim nos contos do meu tempo passado. Por um acidente que eu morri por 3 minutos. A morte me pegou. Me apaguei. E peguei um caminho assim. Meu espírito não saiu do meu corpo, que eu senti que saiu, e ele pegou um caminho. Uma estrada de chão e foi embora. Quando ele chegou lá numa certa distância, assim, que eu tinha caminhado já bastante, assim, tinha uma praça com um monte de árvores, assim, e um verde. E eu cheguei ali e terminou a estrada. Quando eu cheguei ali, que eu levantei o pé para entrar para dentro ali, veio uma voz lá do meio daquela praça lá. O que tu vem fazer aqui, se não está na tua hora ainda? Naquele momento, assim, quando me veio aquela voz assim, não sei o que houve lá, e aí eu me vim. No meio das pessoas, dos meus companheiros de trabalho ali, que não estavam me segurando ali para me levantando e não cair, só eu digo, mas o que vocês estão me agarrando por quê? Não, teve um problema aí agora, aí te deu um choque no vibrador e te apagasse. E aí? Eu não era daí, não estava na igreja, mas Jesus estava ali já me chamando. Amém. Já estava ali me chamando. Então a gente passa por coisas do mundo, gente, quando a gente não vai porque não é para ir. Você tem coisa para cumprir. Tem coisa para cumprir. Você vai cumprir. Se você não queira ou não queira, você vai cumprir. Porque eu estava no mundo, naquele tempo estava no mundo, em 89 ainda nem pensava em estar dentro da igreja, mas que esperança, eu vivia no mundo, não era dele, mas vivia nele. E nenhum de nós aqui somos do mundo, mas vivemos no mundo. Então eu nem pensava nisso aí. Mas portanto o propósito estava já pronto para mim. Porque senão eu não tinha chegado aqui onde eu cheguei agora. Amém, Jesus. Obrigado, Deus. Não tinha chegado aqui onde eu cheguei agora. Glória a Deus.
E muitas das vezes você vai sentando na conta, você vai trabalhando, você vai levando, a seara de Deus, como diz, é grande, a gente vai trabalhando, aquele que quer vai trabalhando, vai entrando e vai trabalhando e vai sentando na conta do que passou lá atrás. Ele já estava com um propósito para você. Então, se tiver isso aí acontecendo na tua vida, não se queixe, não reclama, não murmura. Amém, Jesus. Porque é Glória. Deus trabalhando na nossa vida. Então, é assim que a gente vai indo, gente. É assim que a gente vai indo, assim nós vamos tocando nosso barquinho. Glória a Deus. Assim nós vamos tocando nosso barquinho. E Deus vai trabalhando, porque é Ele que trabalha. Não é nós que fizemos, é Ele que trabalha. Ele fez, Ele cuida e Ele protege. Sim, meu Deus. Nos deu tudo. Amém, Jesus. Nos deu tudo. Nós não temos nada. Nós só temos o nosso corpo. A nossa alma, o nosso espírito, tudo é dele. E o espírito, a alma e o espírito tem que viver com o espírito dele. Em comunhão com o Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. E é o que precisa. Não é o nosso corpo. Nosso corpo vai ficar aqui, ó. Vai ficar aí, ó. Porque é terra. É um pó. Fica. Mas o espírito e a alma tem que estar fortalecido. Tem que Amém. estar sempre fortalecido. Glória a Deus. Temos que estar fortalecendo. Deus, gente, 4:24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória. Diz a palavra do Senhor. Sim, meu Deus. Os seus adoradores. Nós que estamos sendo adoradores aqui, estamos adorando Cristo. Então vamos adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos adorar. Porque nós não estamos vendo Ele, mas Ele está aqui. Muitas vezes a gente diz assim, ó, eu mesmo tenho dito para vocês, aqui eu tenho sentido a presença dele Oh, glória. várias vezes. Glória a Deus. Várias vezes. Sim, meu Deus. A partir do momento que inicia os louvores, que o pastor inicia os louvores aqui, ó. Porque eu fui curado, já fui curado no louvor dentro da igreja. Quando estava louvando. Aleluia, Jesus. Glória. Já de certas coisas que eu tinha, né? Eu fui curado. Agora estou fazendo um propósito com Deus agora e daqui, eu gosto muito de dar testemunho da minha vida. Para glorificar o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Estou fazendo um tratamento aí, mas já disse que vou fazer um propósito com que eu já fiz. E no que terminar esse tratamento, eu vou dar um testemunho para vocês aqui. Amém. Vou fazer, vou mostrar. Não que seja para mim me exaltar ou para me ficar orgulhoso, não. Sim, É para Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, Senhor. É para Deus. Porque só Ele que pode me livrar das coisas. Não mais ninguém pode me livrar, só Ele. Então eu já estou fiz esse propósito aí agora com Ele agora. Porque a partir do momento que eu terminar esse tratamento, remédio na minha vida nunca mais. Amém. Glória a Deus. E eu tenho certeza disso aí. Amém, Jesus. Tenho certeza disso aí, porque o Deus que eu sirvo ele não é pequeno, Ele é Glória grande. a Deus. Amém. Glória. Ele é grande, Ele opera. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter essa certeza. Temos que ter. Eu muitas vezes digo para vocês, se eu tiver que me humilhar na presença da pessoa, eu me humilho. E na presença de Deus também. Porque ele se humilhava, Deus se humilhava. Jesus Cristo se humilhava. Ele não tinha esse negócio de dizer que ele era orgulhoso, que ele era cheio de vaidade. Jesus Cristo era humilde. Então nós temos que ser humildes. Temos que se humilhar na presença dele. Então nós fala aqui, gente, assim nós fala aqui, né? Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, Jesus. Agora nós temos aqui, mesmo João, vamos ali, nós temos aqui em 24, vamos adiante que é para nós entendermos aqui João também, 5, 24. Vem dias que a gente pega a falar da palavra do Senhor e começa a ficar, o Espírito Santo começa a trabalhar, ó, e a gente começa a falar, e ele vem revelando, ele vem falando, ele vem mostrando. Glória a Deus. Então a gente fica com aquela coisa assim, ó, só quer. Então vamos ver aqui, gente, é 5, 24. 5, 24. Vamos ver se eu me acho aqui. Capítulo 5.
versículo 24. Está aqui, ó. Em verdade lhe digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui está nós falando aqui, ó. Glória a Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, mas tem que crer nele e tem que viver com ele. Não é a gente dizer assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo e não obedece aquilo que ele está falando. Então não vai passar na morte. Muitas vezes pode dizer assim, ó, como se diz na palavra, diz assim, ó, que se Jesus Cristo vier, nós podemos até subir assim que nós temos. Nós podemos subir assim que nós temos, assim, ó. Amém. Se desapareceu o irmão ali, ué, mas cadê o irmão daqui? Subiu. Glória a Deus. Ou, por exemplo, assim, uma igrejinha pequena, como essa aqui pequena, mas está com uma fé tremenda, de nada, vamos todo mundo junto. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Vamos todo mundo junto. Glória a Deus. Que assim seja. Porque a nossa fé está unida. Aleluia. Glória a Deus. Que Nós assim temos a nossa fé unida. Eu creio nisso aí. Que assim seja, Senhor. Que a mesma fé que eu tenho em Jesus Cristo, vocês também têm. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, se ele pega e passa numa hora dessas aqui, agora chega, como ele diz assim, eu estou voltando. Sim, meu Deus. Numa hora dessa ele passa aqui, ó. E nós vamos todo mundo junto, assim, de volta. Aleluia. Chegar no reino do céu. Glória a Deus. Aí nós vamos glorificar lá, vamos glorificar o nome dele. Santo é o Senhor, sim, Senhor. Glória. É muito lindo isso aí, gente. É muito bonito, gente. Aleluia. Tem gente que acha lindo e acha bonito, mas não adianta só nós achar lindo e achar bonito. Se nós não temos fazendo aquilo que está pedindo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. 14. Mesmo 5. 14. Ó, mais tarde Jesus o encontrou no templo e ele disse, isso aqui foi um paralítico que ficou curado. E esse paralítico aqui me parece, não sei bem para dizer para vocês, que me parece que ele depois pecou de novo. Ó, mais tarde Jesus o encontrou no templo e ele disse, aqui está, é 5,14, irmãos. Olhe, você foi curado, disse Jesus para ele. Como muitas vezes as pessoas vêm dentro da igreja aqui, ó, ou seja, lá na igreja que for, são curadas. Aqui mesmo teve cura. Curas muito maravilhosas. Aleluia. Verdade, Senhor. Verdade. Vocês, não sei, a Dona Maria, a Dona Cândida, se é daquele tempo, não sei se você lembra, teve cura maravilhosa de câncer. A pessoa recebeu a cura, deu testemunho aqui, virou as costas e ó, até hoje, nunca mais. Depois volta, vem se queixar de novo. Nunca mais. Eu encontrei ele na cidade um dia e perguntei para ele umas certas coisas aí, mas ele ficou até meio assim. É. Vira as costas. Eu quando vim pra cá tinha uma tosse, você lembra que eu não parava nunca de tossir? Pois é. Eu melhorei. Ah, pois é. Glória a Deus. Tem que dar testemunho, né? Sempre estava com uma tosse, eu ia sentar. Isso aí tem que dar testemunho, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Porque senão diz aquela palavra que passa, ó. Se a gente não agradecer, vem aquele que foi embora volta com 7 mais. Amém. Eu tinha dor no braço que eu não podia me pentear, o meu braço tá bom. Glória, ó. Comecei Glória a Deus. passar o olho, Glória a Deus por isso aí, ó. Glória a Deus. Isso é muito bom para chamar a atenção das pessoas, muitas vezes que não acreditam, muitas vezes nas coisas que a gente fala. Glória a Deus. Me pergunto para mim assim, lá na igreja você foi curado fulano? Foi curado fulano, sim. Eu mesmo tenho bênção de lá. E veio. Não veio ninguém, não veio. Só quer saber se teve bênção, se foi sim, foi assado. O povo o ser humano é ingrato, gente. O ser humano é muito ingrato, gente. Mas, o que vamos fazer? Vamos se cuidar nós para nós não cair. Se cuidar nós para nós não cair. E alguém que vier mais lá, Ajuda-nos, que Senhor, esteja chegando mais, que venha. Vamos procurar a manter-nos. manter no caminho. Sim. Procurar ensinar. Se a pessoa receber a palavra e não ficar como eu ficava, bravo com o pastor, ela vai ficar aqui, porque ela vai receber a palavra de Cristo. A palavra da salvação, o reino da glória. É o que tem que ser levado. Não adianta nós ficar com nhenhenhê, como diz o outro, fazendo coisinhas, né?
Então disse Jesus para ele assim: olhe, você foi curado, não peque, mas para que não lhe aconteça coisas piores. Amém. Glória ao Senhor, Deus. Jesus falava, gente. Ele não ficava assim, ó. Não, coitadinho, vamos fazer um carinho, um pauzinho para não ficar dando volta para trás, dando volta, não querer vir mais. Não, ele sentava o chicote nas pessoas. Claro que ele não pegava um chicote para dar, mas na palavra que ele dizia. Mas a gente muitas vezes hoje em dia prega uma palavra meio forte, já a pessoa já começa a vir as costas e vai embora, então começa com isso, com aquilo. Então nós não podemos ficar omitindo a palavra de Deus. Sim, meu Deus. É assim. Você quer cura? Todo mundo quer cura. Quer prosperidade, tem que trabalhar, quer ganhar, quer tua família salva? Então aceite a palavra de Cristo no coração. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Aceite a palavra. Porque ela é a verdade, ela que nos cura e ela que nos salva. Agora vamos aqui, gente, no outro aqui, ó. Mesmo João, capítulo 14, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Deus me deu essa revelação, o Espírito Santo me deu essa revelação, gente. Só nessa passada aqui. Capítulo 14, versículo 15. Que nós fala aqui, ó. Se você me amam, guardarão os meus mandamentos. Se você me ama, guardarão os meus mandamentos. Está dizendo Jesus Cristo. Glória. Você ama Jesus Cristo? Amém. Então tem que guardar os mandamentos dele. Sim, meu Deus. Aquilo que ele deixou para nós seguir. Os mandamentos dele é santo. Os mandamentos dele não tem como você perder. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. O Espírito Santo de Deus Glória. vai permanecer com nós sempre, para toda a nossa vida. Só que nós temos que permanecer na luz, junto com Ele, Amém. para não se perder. Glória a Deus. Vamos lá agora voltar. Capítulo 7, versículo 17. João também. Já vamos dar um... Tá muito bom. Eu estou maravilhado. Amém, Jesus. Capítulo 7, versículo 17. Em nome do Senhor Jesus. Ô, Pai querido. Glória. Como o Senhor é bom. Amém, Jesus. Glória a Deus. O Senhor não tem como a gente se perder se andar no caminho de Cristo, gente. Não tem como a gente se perder. Jesus é a luz. Oh, Jesus é a salvação. glória a Deus. Ele já disse que quem andar nele não tem como se perder. Amém. Porque é Ele que nos conduz. Então nós falamos aqui, gente. João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A doutrina de Deus, Jesus nos fala. Se quiseres conhecer a doutrina de Deus, que Deus é que ensinava para ele todas as palavras que ele tinha que falar. O Espírito Santo. Porque quando ele veio, a sabedoria já veio junto com ele. Sim. A sabedoria veio junto com ele. Foi o Pai que enviou ele. Então ele já tinha todo o conhecimento da caminhada que ele ia fazer. Glória a Deus. E é assim, gente, que nós temos que fazer. Se nós tomamos a nossa posição de dizer que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é a nossa luz, então nós temos que seguir o caminho dele. Aleluia. Vamos seguir o caminho dele. Aonde ele deixou a caminhada. Porque aí nós vamos caminhando certinho, ó. No momento que você tiver que chegar lá no fim, alguém, às vezes, por a metade do caminho, porque acontece isso aí muitas vezes, mas você já está na direção da cruz. Você já está na reta. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Que não consiga chegar lá na caminhada da tua vida toda, porque às vezes a gente não chega toda a caminhada da vida da gente. Chega uma certa hora que a gente é interrompido. Isso aí acontece. Mas que seja interrompido, que você esteja interrompido, mas que esteja Jesus na tua presença. Amém. Que Jesus esteja te segurando na mão, Glória. para te não cair. Sim, meu Deus.
Que aí tu vai seguir com ele. E nós vamos mais adiante vai indo. Vamos indo e vamos se encontrando. Não sei se vamos se conhecer ou se não vamos se conhecer. Mas vamos se encontrar. Lá onde está preparou para nós a Terra Santa. Com Jesus Cristo, nosso Senhor. E os querubins que estão lá cantando louvores. Amém. E nós também vamos cantar louvores lá junto com eles. Amém. Então tá, irmãos, aqui nós vamos parar por aqui, nessa passada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Depois, mais adiante, a gente tem mais outras coisas aqui, que eu tenho uns propósitos lá em Apocalipse. Apocalipse é uma passagem que a gente tem que entrar meio com cuidado, porque ele é muito já dos finais, né? Amém, Em Jesus. nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E vamos